3, e começou! Boa noite, gente. Eu me chamo Camila. Boa noite, gente. Eu me chamo Maria Eduarda e a gente vai começar a nossa apresentação. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico e muito importante, que será sobre a violência contra a mulher, utilizando os dados da nossa breve pesquisa realizada em nossas redes sociais. A primeira pergunta ela é referente ao sexo das pessoas que participaram. Então, aqui podemos ver que de 161 pessoas, 142 que responderam já são do sexo feminino e mais da metade, no caso, menos da metade, né, na verdade, é do sexo masculino. Isso. Aqui foi a pesquisa referente à idade das pessoas que responderam a nossa pesquisa. Ali, de 15 a 18 anos foram 72 pessoas. De 19 a 25 foram 69 pessoas. De 26 a 35, 10 pessoas. E de 36 ou mais, 10 pessoas. Então, aqui a gente vê que por ser nas nossas redes sociais, realmente de 15 a 18 anos é a maioria, na verdade, né? E já era o que a gente esperava e a gente sabia que ia acabar ocorrendo. Sim. E aqui essa pergunta é referente a quantas mulheres residem em uma casa, em uma residência. Grande parte das casas possuem de pelo menos 1 a 3 mulheres. Isso representa, no caso, 83,2%. É uma grande quantidade e apenas uma casa que não vai, acho que não vai dar para mostrar ali, apenas uma casa não tem nenhuma mulher que reside na mesma. Ou seja, o Brasil é constituído por mulheres. Sabemos que uma casa sem mulher não é uma casa, né? É apenas um lugar ali. Bom, aqui é o gráfico de pessoas que já sofreu ou conhece alguma mulher que tenha sofrido algum tipo de agressão física, sexual ou emocional. Bom, 59 pessoas colocaram que já passaram por isso e 102 pessoas colocaram que conhecem alguém que já passou. Então aí a gente vê que realmente o fato de alguém que tem um conhecido ou até mesmo um familiar próximo que já passou por esse tipo de situação realmente acabou sendo maior do que as pessoas que já passaram por tal situação que realmente é de fato desagradável, né? E não teve ninguém que não conhecia ou que não passou por isso. Não teve nenhuma pessoa das 161 pessoas que a gente entrevistou. Exatamente. E aqui no próximo slide, no qual eu mesmo realizei essa pergunta, referente ao conhecimento da Lei Maria da Penha. Apenas uma pessoa respondeu que não, e com base no acompanhamento que eu estava fazendo, esse do conhecimento foi um garoto que respondeu, foi uma das primeiras pessoas que responderam. E com base nisso, 160 pessoas conhecem a lei. E aqui agora eu queria citar um pouco sobre as inovações dessa lei. Ela é uma lei um pouco antiga, né, mas que ao longo dos anos ela tem tido suas implementações, suas alterações, com base nos acontecimentos que estão sendo mais frequentes, mais denunciados, e muitas das vezes a lei está sendo muito branda com esse tipo de relato, né, esse tipo de denúncia. E algumas das leis que tiveram modificações que eu achei muito interessante foi a da tipificação e definição da violência contra a mulher, no caso doméstica, familiar, contra a mesma. Essa que estabelece as formas de violência doméstica contra a mulher como física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Antigamente, não sei se todos têm esse conhecimento, mas a violência contra a mulher ela era tipificada apenas como violência física. Então não adiantava de nada o meu esposo ele ser grosso comigo, ser arrogante comigo, ferrar todo o meu psicológico se ele não me agredia fisicamente. Isso não adiantava para uma denúncia antigamente. Hoje em dia, com as novas modificações, mudanças da lei, isso já ocorre. E essa determinação de que a mulher somente poderá renunciar à sua denúncia perante o juiz. Então, antigamente, como as mulheres sofriam muita agressão psicológica e até mesmo física com grande decorrência, né? Ela via por ameaça, acabava deixando de lado a sua denúncia, vivendo lá no seu lar super feliz, que a gente sabe que não é uma vivência feliz que ela tinha, e ela desistia da sua denúncia justamente porque ela tinha medo de morrer, tinha medo de ser agredida,
o próprio homem, depois de agredir a sua esposa, ou seja lá qual for a mulher na qual ele agrediu, vinha com ameaças, sabendo que a lei ia ser branda com ele, que logo ele estaria na rua, pronto para praticar o mal novamente com essa mulher. E com isso, a mesma acabava desistindo da sua denúncia. Hoje em dia, ela precisa renunciar isso através do juiz e plenamente o juiz vai querer saber o motivo do qual ela estará renunciando essa denúncia, né? E com decorrência disso, as denúncias ela vem ter uma menor, na verdade, com decorrência nisso, as pessoas vão deixar mais de lado esse negócio de desistir da denúncia e dar mais seguimento com o mesmo, né, para que alguma atitude seja tomada perante a isso. E também essa proibição, né, que fica proibida apenas as penas pecuniárias, que no caso é o cara, vou lá, vou agredir a minha esposa, a minha filha, qualquer mulher do tipo, e vou só pagar uma multa ou até mesmo uma cesta básica e pronto, tô na rua novamente. E o homem, antigamente, ele só era preso quando ele não pagava a multa ou a cesta básica. Isso é ridículo, gente. Isso é o cúmulo. E também o fato do caso da violência doméstica seja cometida contra a mulher com deficiência, a pena será aumentada em 1/3. Para quem não sabe, a Maria da Penha, ela hoje em dia ela não anda, ela utiliza da cadeira de rodas por conta das suas agressões. E isso eu achei que foi um avanço muito interessante, porque, querendo ou não, se eu tenho uma deficiência, eu, de certa forma, sou mais frágil que a colega ali, que está 100% com a sua saúde física, né? A gente sabe, isso é realidade, isso é o que a gente vê, o que a gente vive. E com base nisso, no meu ponto de vista, essa diferenciação, ela é importante, porque a gente sabe que ocorre muito com pessoas que têm deficiência, e elas são mais frágeis tanto para denunciar, tanto para viver a sua vida no dia a dia. Ainda tem um empecilho, um cara sem noção, pronto para praticar o mal com ela. Então, isso eu achei muito bacana. Teve as outras diferenciações, as outras implementações, mas essas são as que eu achei muito interessante citar e falar um pouco sobre elas. E aqui eu deixei 2 escalas separadas, juntas, na verdade, sobre uma questão que era diferente para homens e para mulheres. A questão, a pergunta ela era a mesma, mas a resposta a gente preferiu que as pessoas respondessem em tópicos diferentes para ficar mais fácil da gente visualizar depois. Amiga, aqui desculpa te cortar, já foi 7 minutos e meio, tá? Só para a gente ficar no tempo. Tudo bem então, amiga, obrigada. Aqui a pergunta é, em uma escala de 1 a 10, qual é o nível de medo que você sente quando precisa sair na rua durante a noite? Só da gente olhar, a gente vê que a diferença é em um nível absurdo, porque você não vê uma mulher empacando o seu voto abaixo de 5, e o nível ele começa a crescer a partir de 6 para 7. Quanto ao homem, apenas 6 homens têm um nível máximo de medo, no caso, que é ali o nível 10. Isso é extremamente impactante, é chocante, a gente sabe. Totalmente o contrário, né? Exatamente. E é assim, é visível, é algo que a gente vive no dia a dia, que a gente sabe o que acontece, mas quando a gente vê assim, a diferença, até mesmo num gráfico, gente, é um gráfico bobo esse, pra ser bem sincera. E só passando aqui, é só pra gente ver a diferenciação. Quer falar algo sobre as estatísticas detalhadamente, amiga? Pode falar sobre esse, que daí no final eu falo sobre as outras legislações. Tudo bem, então. Aqui é mais detalhadamente sobre as pesquisas realizadas, que mostram que de 144 mulheres que foram as que responderam esse tópico, pelo menos 96 delas, gente, mais de 66% dessas mulheres, ela tem um nível completo de insegurança quando elas precisam sair e se movimentar pela rua durante a noite. A gente sabe que isso acontece durante o dia, mas durante a noite a gente se sente mais de frente com risco e isso não dá para negar. Enquanto isso, o número de homens que apresentam um nível baixo de medo quando sai pela rua durante a noite é mais que o dobro dos homens que se sentem completamente desconfortáveis. Ou seja, tem mais de 31% de homens que não se sentem adeptos do medo, do perigo de outro homem vir a agredir ele ou outra mulher, tanto faz. Quanto apenas 6 pessoas, 12% desses homens, se sentem completamente no risco, no perigo de estar na rua. O certo seria que ninguém precisasse passar por essa situação que é muito delicada, né? E dando um Google bem rapidinho ali, eu joguei relato de mulheres violentadas
E a pesquisa mais recente fazia 22 horas. E a denúncia era: mulheres denunciam machismo e desamparo no sistema judicial. E eu joguei novamente relatos de homens violentados. E a notícia mais recente era de um mês atrás. E olha, gente, olha que absurdo. Homem de 27 anos é a 13ª vítima do tarado do parque no Distrito Federal. O relato de um homem é perante outro homem. A gente vê a ridicularização desses acontecimentos. E voltando aqui no da mulher, gente, o mais distante fazia um mês. Quanto mais recente dos homens fazia apenas um mês. Então a gente vê a diferença dos acontecimentos com a frequência, né? É absurdo, gente. E aqui, só roubando um pouquinho do tempo da minha amiga, a gente não poderia deixar de falar dessas mulheres. Frida Kahlo, Joana d'Arc, Maria da Penha, que foi a nossa querida que criou essa lei. Sim. Que Deus me perdoe, né? Se não fosse ela, não saberíamos mais quantas mulheres teriam que passar por isso até que a lei tomasse ciência dos acontecimentos e nos amparassem. A gente tem muito que agradecer pela Maria da Penha, gente. Não é por nada, não, mas a gente sabe que essa mulher passou por poucas e boas para hoje a gente ter algo que nos ampare. E foi uma lei. Aproveitando essa imagem que a Cami colocou de mulheres guerreiras aí, eu vou falar um pouquinho sobre o que tá lá no blog, para quem se interessar, vulgo nosso professor, passar lá no blog para dar uma olhada. E lá eu coloquei algumas outras legislações que fora a Lei Maria da Penha existe para mulheres que precisam, né? Não só mulheres, mas essas legislações, elas servem para N coisas. Então, tem o Ligue 180, lá tudo no blog, eu deixo bem explicadinho. Ela foi criada em 2005. Tem o Disque 100, que é o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. E tem o 190, que é a Polícia Militar, que também ajuda, também salva muitas mulheres hoje em dia. E eu fiz uma pesquisa e achei muito interessante colocar. Eu vou ser meio breve, porque o nosso tempo já esgotou. E umas novas tecnologias que não é só ligação. Você instala o aplicativo no celular e não precisa falar nada. Você só baixa o aplicativo e lá tem tudo explicadinho. Tanto para Android quanto para iOS. É um aplicativo que se chama Penhas. Tem o que é Salve Maria Uberlândia, que é para pessoas lá de Uberlândia. Tem o MG Mulher e tem o Direitos Humanos Brasil. Eu achei isso muito tecnológico, muito legal para as mulheres, né? E última coisa foi que eu fiz uma pesquisa que teve no comecinho da pandemia, que eles fizeram e encerraram agora. Foi que entre o mês de março e maio deste ano, foi que onde as questões de isolamento estavam bem mais rigorosas, o número de feminicídio em todo o país aumentou de 2,2% em comparação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, são provas de que quanto mais as mulheres ficam dentro de casa, mais acontece isso, mais mulheres apanham, mais mulheres são mortas por conta disso. E eu achei um absurdo, foi comprovado em números, e eu acho que quanto mais a gente mostrar essa causa, eu acho que é melhor. E eu acho que foi esse o nosso trabalho. Pula para o último slide, Cami. Só um adendo no que a Maria falou, a gente realmente dorme com lobos. Eu, no início do ano, compartilhei uma publicação referente a isso, agora ela me lembrou. E referente ao blog, gente, é muito interessante porque a gente sabe o quão difícil é passar por essa situação e mais difícil ainda denunciar. E o caso muito recente sobre isso é o da Mariana Ferrer ali, que passou por situações e tentou denunciar e hoje em dia está sendo apenas um motivo de piada no meio de homens, de juízes do parlamento. E é isso, e a nossa próxima imagem, e a gente finaliza assim, que para um bom entendedor meia imagem basta. Eu espero que o professor não desconte nota da gente por conta disso. E queremos agradecer. Mulheres, temos nosso direito de falar o que pensamos. Então, exatamente, professor. Por ter visto o nosso trabalho até aqui. Desculpa por ter passado do tempo. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho do que a gente quer passar.
E o que a gente sabe que é preciso ser dito, é preciso que algo seja feito e de imediato, porque mulheres estão morrendo por muita negligência, é isso, gente. Muito obrigada, professor. Não briga com a gente pelo tempo. Agora eu vou parar aqui. Meu Deus.